E aí, pessoal, vamos mergulhar no assunto super importante hoje. O que será que acontece quando a gente traz toda a complexidade de raça e identidade da sociedade para dentro da sala de aula? Essa análise vai fundo na educação, na equidade e na realidade que muitos estudantes vivem no Brasil. Para a gente começar, vamos partir de um ponto em comum. A ideia de que lá no fundo, na nossa essência, somos todos parte da mesma coisa. A gente compartilha uma condição que nos une, que é a nossa humanidade. Mas é claro, dentro dessa humanidade que a gente compartilha, existe uma riqueza, uma variedade incrível. Em algumas coisas somos iguais, em outras, diferentes. E é justamente aí que entra o conceito de diversidade, sabe? São as infinitas variações que nos colocam em diferentes grupos. E, por fim, a gente chega no nível mais pessoal de todos. Cada pessoa é absolutamente única, com uma combinação que não se repete de experiências, de cultura, de características. Ou seja, todo mundo é diferente de todo mundo. E é isso que forma a nossa identidade. Ok, então, com esses três conceitos na cabeça, humanidade, diversidade e identidade, vamos ver agora como eles aparecem na sociedade. E mais importante, por que aquela aparência de igualdade pode, muitas vezes, esconder umas disparidades bem profundas. No Brasil, tem uma ideia que circula há muito tempo, muito forte, que é a da democracia racial. Sabe, aquela história de que a mistura de povos teria criado uma sociedade super harmoniosa, sem preconceito ou discriminação por raça. Mas a pesquisa que a gente está analisando aqui nos convida a dar uma olhada um pouco mais de perto. Isso leva a gente a uma pergunta importante. Quando uma sociedade se agarra a uma ideia que não bate com a realidade que uma parte das pessoas vive, o que acontece? Isso nos leva a um conceito chamado política do avestruz. Então, o que seria essa tal de política do avestruz? Bom, de acordo com a pesquisa, é basicamente a prática de ignorar problemas que estão ali, na cara de todo mundo, e fingir que eles não existem. É tipo uma recusa em encarar o preconceito e a discriminação de frente. Agora, vamos sair um pouco dessa discussão mais ampla da sociedade e entrar num lugar onde tudo isso se torna muito pessoal, muito direto, o ambiente da escola. E aqui a gente chega no X da questão que os pesquisadores levantaram. Será que a discriminação racial afeta de verdade o desempenho de um aluno na escola? O que acontece quando o preconceito, seja ele discreto ou escancarado, entra na sala de aula? E olha só, essa discriminação aparece nas coisas mais cotidianas. Não é só sobre agressão aberta, não. São os apelidos, aqueles elogios que, na verdade, reforçam estereótipos, as piadinhas, termos como cabelo ruim, ou o uso de palavras como moreninho para evitar falar negro, e até em associações simbólicas, sabe? Onde o branco é sempre o bom e o preto o ruim. Isso não é só brincadeira ou palavra boba, não. De acordo com os pesquisadores, essas práticas do dia a dia causam constrangimento, sofrimento e, o mais grave, desestimulam a pessoa a aprender. Elas acabam criando uma barreira para o sucesso na escola. Uma barreira que não é só emocional, ela se reflete nos números, como a gente vai ver. Então, vamos deixar um pouco de lado as experiências e olhar para os dados. Os números mostram para a gente a escala e a profundidade dessa desigualdade no sistema educacional. Para começar, um dado que já choca de cara. O número de jovens negros analfabetos, ali entre 15 e 29 anos, é mais de 2,5 vezes maior que o de jovens brancos. É um número que, sozinho, já conta uma história bem forte. Os dados do censo de 2010 mostram esse cenário com ainda mais detalhes, revelando diferenças em todos os níveis de ensino. Por exemplo, 58% dos jovens brancos tinham concluído o ensino fundamental, contra só 44% dos jovens negros. E no ensino médio, a diferença continua. 55% dos brancos frequentavam, enquanto entre os negros eram 41%. E essa desigualdade não acaba no portão da escola, não. Ela se espalha por vários outros indicadores da sociedade, como os dados mostram. Desde o analfabetismo e a renda média, até os índices de pobreza e as taxas de homicídio, as diferenças são gritantes. Isso tudo aponta para um problema do sistema, né? É o resultado bem concreto daquela política do avestruz que a educação, no fim, acaba refletindo. Diante de um cenário desses, o que foi feito? Quais foram as respostas das instituições? Vamos ver como as políticas públicas tentaram lidar com essas questões diretamente dentro do sistema de ensino. A principal resposta política veio com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as famosas DCNs. Elas são basicamente um conjunto de regras para orientar as escolas de todo o país sobre como ensinar para as relações étnico-raciais. E qual é a grande ideia por trás dessa política?
é formar cidadãos que consigam construir uma sociedade mais justa. O foco é fazer com que as pessoas interajam, negociem objetivos em comum, sempre garantindo que a identidade de cada um seja valorizada e os direitos respeitados. Para conseguir isso, uma das estratégias principais é o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. O ponto aqui é reconhecer e valorizar, trazendo para o currículo toda a riqueza de identidades, histórias e culturas que por muito tempo ficaram de fora. E, claro, nada disso funciona se não tiver professor engajado, né? As diretrizes deixam bem claro o papel deles. Eles precisam estar comprometidos não só em ensinar o conteúdo, mas em ser agentes ativos, corrigindo posturas, palavras e atitudes que levam ao desrespeito e à discriminação dentro da escola. Então, quando a gente junta tudo isso, as experiências pessoais, os números, as respostas políticas, a gente começa a ver uma imagem bem complexa do desafio, mas também da oportunidade que a educação tem para a equidade racial no Brasil. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A escola não é uma ilha, né? Ela reflete a sociedade que está em volta, mas ela também tem o poder de ajudar a moldar essa mesma sociedade. Então fica a pergunta no ar. Se a gente conseguir transformar a sala de aula em um espaço de verdadeira equidade e reconhecimento, o que isso significa lá na frente para o futuro de um país inteiro?